pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel Esteves, trouxe hoje para vocês um conselho da parte de Deus para você que talvez esteja, passando por um momento difícil da sua vida, que talvez esteja pensando até em parar, em desistir da caminhada com Deus. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês algo que aconteceu na minha vida e que foi um divisor de águas na minha vida, na minha caminhada com Deus. Que esse conselho possa servir para a sua vida espiritual, que este conselho possa te trazer resultados, mudanças, mudanças positivas na sua vida. Eu nasci num lar cristão e por muito tempo da minha vida eu achava que servia a Deus, em espírito e em verdade, estava sempre na igreja, procurava servir a Deus da melhor forma possível, mas eu não tinha aquele compromisso com Deus, eu não tinha aquela comunhão com Deus que eu sempre quis ter, que eu sempre busquei ter. Porque você ter uma comunhão com Deus, você ter um compromisso, um laço, estreitado com Deus, isso exige muito de nós. E muitas das vezes nós não queremos pagar esse preço, muitas das vezes nós fugimos, Queremos ficar no nosso conforto, não queremos sair da nossa zona de conforto. Porém, ter uma vida estreita assim com Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida dedicada a Deus, isso exige muito. Então, eu levava a minha vida, como se tivesse tudo bem, mas no fundo eu sabia que não estava. Nesse momento, passando por uma dificuldade muito grande, eu decidi fazer uma oração muito sincera para Deus, Eu falei, Senhor, já não dá mais do jeito que tá. Eu estava passando por uma provação muito grande, onde eu decidi, falei, Senhor, tome conta da minha vida de uma forma diferente, Naquele momento eu me coloquei diante de Deus com toda a minha sinceridade do meu coração, até porque não tem como esconder nada de Deus, não existe essa possibilidade. Por isso a oração ela tem que ser muito sincera. Por mais que você fala, nossa, eu vou dizer isso para Deus, sim, diga o que você está sentindo, diga o que você está passando, porque a oração, antes de você orar, Deus já sabe até o que você vai falar. Porém, isso não se aplica a não orar, não precisar orar. Precisa orar. Então, nessa oração, eu, com muita sinceridade diante de Deus, pedi ao Senhor que Ele me ajudasse, pedi que Ele tomasse conta da minha vida. E nessa oração, eu percebi que eu não estava colocando Deus em primeiro lugar. Então, a partir desse momento, eu passei a orar mais, O que seria colocar Deus em primeiro lugar? Seria você ter um relacionamento. O relacionamento que eu tinha com Deus até aquele momento era agradecia quando acordava, agradecia na hora de dormir, orava quando estava no culto, lia a Bíblia quando estava no culto e ia levando. E não é isso que Deus quer de nós, Isso é uma rotina, isso é algo ensaiado, isso é algo assim, como se fosse uma coisa robotizada, não é isso. O relacionamento é espontâneo, O relacionamento ele é diário, Ele é intenso. Então, eu passei a passar mais tempo orando, conversando mesmo com Deus. Passei a orar mais por outras pessoas, não só por mim, Porque a oração também é isso. Deus se agrada muito quando a gente ora e que a gente também, além de apresentar as nossas dificuldades, a gente também lembre de orar por alguém. E a oração também é adorar a Deus, a oração é agradecer a Deus, principalmente, E a oração é exaltar mesmo o nome do Senhor. E eu passei a orar de forma mais correta, passei a ler mais a Bíblia, não só quando eu estava no culto, que era uma coisa que eu fazia sempre, Então, a gente precisa, às vezes, vou usar uma palavra até um pouco forte, mas a gente precisa deixar de ser relaxado, com a obra de Deus, porque
Deus, ele é santo, Deus é puro, e o que ele quer de nós é isso, né? A nossa sinceridade, ele quer que a gente busque a ele para que ele possa se revelar para nós de uma maneira, né, muito mais abundante, né? E que através disso ele possa abençoar muito mais a nossa vida. E nessa entrega, né, daí eu mudei o meu posicionamento com o Senhor, fiz essa entrega de corpo e alma, né? Orando, buscando a Deus, agradecendo, colocando realmente Deus em primeiro lugar nas minhas decisões, nas minhas orações, né, em tudo. E foi quando eu percebi que realmente a minha vida começou a mudar, Deus começou a trabalhar de forma diferente na minha vida, eu comecei a perceber mais, né, sentir mais a presença dele, eu comecei a ter mais segurança, né, nas minhas decisões, no meu dia a dia, tudo foi ficando melhor, porque Deus, ele não entra numa vida, ele não entra numa causa, ele não entra numa família para deixar do jeito que está. Aonde Jesus chega, a mudança chega. Onde Jesus está, algo diferente sempre acontece. Então, é muito importante que você dê esse espaço, porque Deus, ele não é mal educado de chegar invadindo, de chegar mudando. Você tem que querer, você tem que dar essa abertura para ele agir. E foi muito bom isso para minha vida. Eu percebi que eu passei muito tempo da minha vida enganada, fazendo coisas que eu achava que agradava a Deus, né? E o relacionamento com Deus é tão simples, mas é algo tão poderoso, é algo tão bom, né? Que eu falei, como eu passei tanto tempo sem isso, né? Sem ter essa certeza, sem ter essa convicção de que Deus estaria comigo, sem ter aquela certeza mesmo, né? Da salvação. E a comunhão com Deus, ela traz tudo isso. Então, este conselho que eu quero deixar para você, se talvez esteja difícil para você, talvez você esteja desanimado, talvez esteja faltando isso, essa sinceridade, essa mudança de postura, você se colocar mais na presença de Deus e se entregar mesmo de corpo e alma e ter esse relacionamento com Ele. Então, coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, deixe Ele agir, deixe Ele operar, né? Vai dando lugar ao Espírito Santo, peça ajuda do Espírito Santo para você orar, vai orando aos poucos, se você não tem o hábito, vai orando todos os dias, aumenta um pouquinho o seu período de oração. Ore nas madrugadas, isso também é muito importante. E leia a palavra de Deus, porque a Bíblia, ela é a bússola do cristão. Ela é o seu mapa do tesouro, é a Bíblia. Então, sem essas ferramentas, não tem como você colocar Deus em primeiro lugar e não tem como ele agir na sua vida. É este o conselho que eu quero deixar para você hoje. Comece esse relacionamento, seja grato, lembre-se de Deus quando você for comer, lembre de agradecer quando você acordar, quando você for se deitar, até porque quando anoitece, é bom a gente fazer um balanço de tudo que passou na nossa vida, naquele dia, de todos os livramentos que Deus nos deu, né? Muitas às vezes a gente nem percebeu que Ele nos livrou. Então isso é muito importante. Eu quero deixar esse conselho para você. Não desista, não pare. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e você vai ver que tudo vai ser diferente. Ele vai agir e tudo se tornará diferente, como você nunca viu, né? Então, este é o conselho. Deus em primeiro lugar. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe.